Fala, galera do Médio Militar, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto de Química 4, que é o módulo 9, ácidos carboxílicos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sara, eu sou professora do Colégio Força Máxima nas unidades de São Gonçalo e Laranjeiras. Então, gente, no módulo 9, conforme eu falei para vocês, a gente vai trabalhar os ácidos carboxílicos. No primeiro momento, a gente vai falar da identificação, né, dos ácidos carboxílicos, que é uma função orgânica. Então, a gente vai ver como que a gente identifica essa função orgânica dos ácidos carboxílicos em uma cadeia carbônica. E aí, num segundo momento, a gente vai ver a nomenclatura desses compostos. Como que eu consigo fazer a nomenclatura de um ácido carboxílico? Então, a gente vai estudar como fazer essa nomenclatura. A gente vai ver a nomenclatura segundo a IUPAC, que é a nomenclatura oficial, e no final a gente vai ver algumas nomenclaturas usuais, algumas nomenclaturas vulgares para ácidos carboxílicos mais famosos, ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Bem, então vamos primeiro começar identificando os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles são compostos que apresentam um grupamento funcional carboxila, que é esse grupamento funcional que tem um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio e um átomo aqui de hidrogênio. Na fórmula estrutural, a gente identifica o grupamento carboxila dessa forma aqui. A gente tem aqui, né, o que seria a nossa cadeia carbônica, né? Então, aqui estaria ligada a cadeia carbônica. E aqui a gente tem o nosso grupo funcional carboxila. O átomo de carbono ligado por uma dupla ligação com o átomo de oxigênio. E esse mesmo átomo de carbono ligado aqui por uma ligação simples com o grupo OH, certo? Então, esse é o nosso grupo funcional carboxila que caracteriza os ácidos carboxílicos. Esse grupo funcional, ele vai resultar da união dos grupos carbonila e hidroxila, e isso explica o porquê do nome carboxila, né? A gente tem aqui o grupo carbonila, certo? E a gente tem aqui o grupo hidroxila. O grupo carbonila, ele vai identificar as funções cetona, e a hidroxila, ela vai caracterizar a função álcool, certo? Então, o nome carboxila, ele vem justamente da união entre esses dois nomes, entre o nome carbonila, que a gente vai usar só a parte do carbo, e o nome hidroxila, que a gente usa só o final, que é a xila. E aí, juntando os dois, o que a gente tem é a carboxila. Só para lembrar vocês, isso aqui, gente, não é como se fosse uma reação, tá bom? A gente está só explicando como que surgiu o nome carboxila. Ele surgiu da união dos nomes da carbonila com os nomes da hidroxila, ok? Mas isso aqui não funciona como sendo uma reação, tá? Só para vocês saberem que isso aqui a gente não está falando de reação, a gente está falando sobre a origem do nome carboxila, né? Que veio da união entre o nome da carbonila e o nome da hidroxila, ok? Bem, agora que a gente já sabe identificar a função orgânica, né, da carboxila, vamos falar um pouquinho então sobre a nomenclatura desses compostos. Primeiro, a gente vai falar sobre a nomenclatura da IUPAC, que é a nomenclatura oficial, é a nomenclatura que a gente vai utilizar normalmente nas provas, nos concursos, certo? Então, essa é a nomenclatura mais cobrada para vocês, é a que vocês precisam saber mais, ok? Bem, a nomenclatura IUPAC para os compostos de ácidos carboxílicos, elas vão se dar da seguinte forma. A gente vai colocar a palavra ácido na frente. Depois, a gente vai escrever o nome da cadeia carbônica, certo? E aí, o que seria essa cadeia carbônica? Ela seria o prefixo, que vai identificar o número de carbonos na cadeia, mais o infixo, que vai representar os tipos de ligações entre carbonos que existem na cadeia. Então, a gente vai dar o nome dessa cadeia carbônica, levando em consideração o número de carbonos na cadeia e os tipos de ligações presentes na cadeia carbônica.
E o nosso sufixo, né, o que vai finalizar o nome do nosso composto é a terminação oico, que vai representar, então, essa função orgânica, tá? Então, basicamente, a nomenclatura de ácidos carboxílicos, ela se dá escrevendo ácido primeiro, depois o nome da cadeia carbônica, escrevendo o prefixo, que indica o número de carbonos da cadeia, mais o infixo, que indica os tipos de ligações presentes na cadeia. E aí a gente fecha, então, com o sufixo oico, ok? Vamos ver alguns exemplos para a gente conseguir identificar como que a gente faz essa nomenclatura? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo é aqui um ácido carboxílico bastante simples. Como que eu sei que é um ácido carboxílico? Porque eu estou identificando aqui, ó, o grupamento carboxila, o carbono ligado à dupla ligação com o oxigênio e ligado por ligação simples com o grupamento OH. Então, identifiquei a minha carboxila, já sei que esse composto é um ácido carboxílico. Como que eu faço a nomenclatura dele? Primeiro, eu vou dar o nome da cadeia carbônica. Então, eu vou olhar para a minha cadeia principal e eu vou ver como que eu daria o nome da cadeia carbônica para essa cadeia principal. Então, vamos nomear a nossa cadeia? Aqui, olha só, essa cadeia aqui, ela tem quantos carbonos? Ela tem 1, 2, 3, certo? Se ela tem 3 carbonos, então ela vai ser com qual prefixo? Ela vai ser o prefixo prop, né? Que representa 3 carbonos. Quais são os tipos de ligações que estão presentes nessa cadeia? A gente só tem ligações simples. Então, o meu infixo vai ser o infixo an. Então, o nome dessa cadeia carbônica seria propan, certo? Agora que eu já sei o nome da cadeia, eu vou escrever, então, o nome do ácido carboxílico, que vai ser colocando ácido na frente, escrevendo o nome da cadeia e colocando o sufixo oico no final. Então, vai ficar ácido propanoico, certo? Então, a ordem sempre vai ser essa. A gente vai nomear a cadeia principal daquela forma que vocês já aprenderam quando vocês viram a nomenclatura de hidrocarbonetos. E depois a gente só vai utilizar esse nome da cadeia e completar com a palavra ácido na frente com o sufixo oico, tá? Vamos ver outro exemplo? Vamos ver esse exemplo aqui agora com um anel aromático. Esse exemplo é bastante interessante porque vocês, quando olham assim de primeira vista, vocês batem uma dúvida, né, na hora de escolher quem é a minha cadeia principal. Porque eu poderia, caso, né, a gente não soubesse as regras de escolha da cadeia principal, que a gente já sabe, vocês poderiam pensar em 3 possibilidades aqui para esse composto. Olha só, pensa comigo. Vocês poderiam considerar que o anel aromático é a sua cadeia principal e que o grupamento do ácido carboxílico e esse grupamento aqui de CH3 seriam como se fossem as suas ramificações desse anel, né? Como se fossem os radicais, né, desse anel, presentes nesse anel. Eu poderia pensar que o CH3 é a minha cadeia principal, e aí o anel ligado com ácido carboxílico seria a minha ramificação dessa cadeia. Ou eu posso pensar que aqui o meu ácido carboxílico, né, essa cadeia aqui, que contém o carbono e, né, ligado, né, o ácido aqui com o grupamento carboxila, é a minha cadeia principal, e esse anel aromático ligado a esse metil seria o substituinte, né, dessa cadeia aqui. Então, a gente teria 3 possibilidades. Para eu escolher a correta, eu preciso lembrar daquelas regrinhas de escolha de cadeia principal, que eu até coloquei aqui no cantinho, ó, num box, para a gente poder relembrar. Então, vamos ver aqui, olha só. Ele diz o seguinte: a cadeia principal deve conter o maior número de carbonos, desde que tenha o maior número de grupos funcionais possível, tenha o maior número de insaturações possível e tenha o maior número de ramificações possível. Então, olha só. Como que eu vou escolher, então? Eu preciso lembrar que a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos, mas que ela tem que ter também o maior número de grupos funcionais possível. Então, aqui, a preferência da cadeia principal vai ser sempre aquela que contém o grupo funcional, certo? Então, aqui, a minha cadeia que contém o grupo funcional seria essa aqui, certo? Que é justamente o carbono ligado ao átomo de oxigênio ligado ao grupo OH. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar isso aqui como sendo a minha cadeia principal, que só tem um carbono,
e vou tratar o anel benzênico ligado ao metil como sendo o meu substituinte, tá? Então, como que a gente dá o nome desse radical aqui, que é o benzeno ligado ao metil? É o radical toluil, certo? Então, como é que vai ficar o nome da minha cadeia? Por quê? Porque o ácido carboxílico aqui, né, o grupo a minha cadeia principal e o meu metil, eles estão em posição para em relação ao anel. Então, vai ficar para-toluil, que é o meu grupo, né, meu substituinte, anel benzênico ligado ao metil, para-toluil metan. Por quê? Porque aqui eu tenho só um carbono, então vai ficar met, né? Eu só tenho um carbono. E o an, porque também ele está ligado aqui, né, com o seu radical por uma ligação simples. Então, a ligação entre carbonos é uma ligação simples, então vai ficar metan. Então, o nome da minha cadeia seria para-toluil metan. Agora é só eu escrever o nome do ácido carboxílico, escrevendo a palavra ácido na frente e o sufixo oico. Então, como é que vai ficar? Ácido para-toluil metanoico, certo? Então, primeiro, eu escrevo o nome da cadeia, sempre atentando à escolha da cadeia principal, para que a cadeia principal sempre seja aquela que tem o meu grupo funcional, e o nome do meu ácido carboxílico, colocando a palavra ácido na frente e o sufixo oico no final, ok? Vamos ver o nosso próximo exemplo. Esse exemplo aqui é interessante, por quê? Porque esse exemplo, além da gente ter que escolher a nossa cadeia principal, a gente tem que também numerar a minha cadeia principal. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, um substituinte na minha cadeia. Então, eu preciso indicar no nome da cadeia a posição que esse substituinte está. Bem, para a gente poder fazer esse exemplo, a gente tem que relembrar, então, as regrinhas de numeração da cadeia, certo? Na regrinha de numeração da cadeia, ele diz o seguinte: devem ficar com os menores números possíveis os carbonos que, em ordem de prioridade, contiverem os grupos funcionais, contiverem as menores insaturações e contiverem ramificações. Então, a prioridade para ficar com o menor número possível, em primeiro lugar, são dos carbonos que têm grupos funcionais, em segundo lugar, dos carbonos que têm as menores insaturações e, em terceiro lugar, os carbonos que têm ramificação. Então, olha só, quando eu olho para essa cadeia, eu já de cara vejo que eu tenho um grupo funcional aqui da carboxila, né? O C, 2 oxigênios e o H. Então, a preferência de ficar com o menor número é sempre o do carbono que tem os grupos que pertencem, né? Que possui o grupo funcional. Então, o menor número vai ser desse carbono aqui. E aí, a partir dele, eu vou numerar todos os outros. Então, esse carbono vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, esse o 3 e esse o 4. Pronto, numerei minha cadeia principal, levando em consideração as regrinhas de numeração. Agora, eu já posso escrever o nome dessa cadeia, né? Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? Eu tenho 4 carbonos. Então, quem vai ser o meu prefixo, que indica o número de carbonos na cadeia? Met, et, prop e but. Então, meu prefixo é but, certo? E eu tenho aqui, ó, uma insaturação, que é uma insaturação o quê? Dupla ligação. Então, qual vai ser o infixo que eu vou utilizar para indicar essa dupla ligação? O infixo em, certo? É N, para indicar que eu tenho uma dupla ligação na minha cadeia principal. Vamos escrever, então, isso? Olha só. Primeiro, eu escrevo o radical, né? Eu escrevo o substituinte da cadeia principal, que no caso é o metil. Então, eu vou indicar aqui 3-metil. Por quê? Porque o metil está na posição 3, está no carbono 3 da minha cadeia principal. Então, 3-metil. But, porque eu tenho 4 carbonos na minha cadeia principal. But, 2-en, certo? Por quê? But, 2-en. Porque eu tenho aqui but, 4 carbonos, em insaturação de dupla ligação. 2 aqui, por quê? Porque a minha insaturação está no carbono 2. Aqui, ó, carbono 2. Então, o nome dessa cadeia fica 3-metil, but, 2-en. O que eu faço agora? Agora, eu só escrevo a palavra ácido na frente e o sufixo oico para poder indicar que é o ácido carboxílico. Então, o nome desse ácido carboxílico seria ácido 3-metil, but, 2-enoico, certo? Então, é o nome da minha cadeia, com a terminação oico, porque é um ácido carboxílico, e com a palavra ácido na frente. Ou, tem uma outra possibilidade também de nomenclatura que não está incorreta.
eu posso escrever também, ó, o 2, que indica a insaturação, eu posso escrever na frente do but. E aí ficaria 3-metil-2-buteno, tá? Essa forma também está correta. E aí o nome do ácido carboxílico nesse caso seria ácido 3-metil-2-butenóico. Também está correto. Eu prefiro a primeira forma, por quê? Quando a gente coloca a posição, né, antes do infixo que indica o tipo de ligação, fica mais claro para a pessoa que está lendo esse nome desse composto que esse 2 indica a posição da insaturação na cadeia, porque ele está imediatamente antes do infixo que indica o tipo de ligação. Mas vocês podem escrever, tanto faz, desse jeito, do primeiro jeito que eu escrevi, ou desse segundo jeito. Dos dois jeitos vocês vão estar falando o nome da mesma molécula. Ok? Aí vai de gosto mesmo. Eu estou dizendo que eu prefiro o primeiro porque eu acho que fica mais claro aonde está a insaturação. Mas se vocês acharam o segundo melhor, tanto faz, ok? Os dois indicam a mesma molécula e não estão incorretos. Agora vamos para o nosso último exemplo. Esse exemplo é legal, por quê? Porque ele mostra para a gente um caso de quando eu tenho 2 ou mais grupos funcionais na molécula. Se vocês observarem, eu tenho aqui uma cadeia principal de 4 carbonos, onde eu tenho um grupo funcional aqui, carboxila, no início da cadeia e tenho outro grupo funcional carboxila no final da cadeia. Então, eu tenho 2. Bem, como que eu dou o nome dessa cadeia carbônica? Primeiro, eu vou ter que achar a cadeia carbônica, nesse caso ficou fácil, vai ser essa daqui, né, com 4 carbonos. Então, se tem 4 carbonos, o meu prefixo vai ser o prefixo but, né, que indica 4 carbonos. E aonde que eu começo a numerar? Eu vou dar preferência para o carbono que contém o grupo funcional ficar com o menor número. E aí, eu vou observar em segundo lugar a insaturação. Tem insaturação? Não, então não preciso me preocupar com elas. E aí, depois, a terceira preferência para ficar com o menor número é a do carbono que tem ramificação. Então, aqui, o carbono que tem ramificação é esse carbono aqui. Então, para que ele fique com o menor número também, eu preciso começar a contar desse carbono, porque aí vai ficar esse carbono como sendo o carbono 1, que tem um grupo funcional, e o carbono que contém as ramificações vai ficar sendo o carbono 2. Então, os dois vão ter números menores, certo? Na ordem seguindo essa ordem de prioridade aqui. Se eu começasse desse carbono, vocês podiam me questionar. Ah, professora, mas esse carbono aqui também não tem um grupo funcional? Por que ele não pode ficar, então, como sendo o carbono 1? Porque se eu escrevo esse carbono aqui como 1, ficaria 1, 2, 3. O carbono com a ramificação ia ficar com um número maior. E aí, isso não respeita a nossa ordem de prioridade, que diz que os menores números têm que ficar com os carbonos que, em primeiro lugar, têm grupo funcional, em segundo lugar, tem saturação e, em terceiro lugar, tem ramificação. A melhor forma de numerar é essa mesmo, porque aí o carbono com as ramificações ficam com um número menor também, ok? Bem, então agora que eu já numerei, já identifiquei minha cadeia principal, a gente vai escrever o nome dessa cadeia. Então, o nome da cadeia vai ficar como? 2,2 de metil, por quê? Porque eu tenho 2 grupos metil aqui ligado ao carbono 2. Então, vai ficar 2,2 de metil, de para poder indicar que são 2. Butan, por quê? Eu tenho 4 carbonos, então o meu prefixo vai ser but. E eu só tenho ligações simples entre carbonos, então o meu infixo vai ser o an. Então, ficou 2,2 de metilbutan. Agora é só escrever o nome do ácido carboxílico. Vai ser ácido, né? Ácido na frente, 2,2 de metilbutano dioico. Aí vocês vão falar, ué, butano dioico? Claro, gente, olha só. Quantos grupos funcionais eu tenho aqui? 2. Eu preciso indicar isso no nome. Como que eu indico isso no nome? Escrevendo aqui o di na frente do sufixo oico, para indicar que são 2 grupos funcionais de ácido carboxílico, tá? Então, a gente sempre vai usar di, tri, tetra, né? Para poder indicar o número de grupos funcionais que tem naquela cadeia. No caso aqui, como são 2, eu vou escrever com o di na frente. Então, ficou ácido 2,2 dimetilbutano dioico. E aí, aqui, atente-se sempre ao di na frente quando vocês tiverem 2 grupos funcionais, como foi o caso aqui dessa molécula, tá bom? Agora, a gente vai para a nossa nomenclatura usual, que são aquelas moléculas, né, que eu comentei com vocês, aqueles compostos que têm um nome, que é o nome deles formal, né, o nome deles oficial,
mas que as pessoas também costumam utilizar muito a nomenclatura vulgar, a nomenclatura usual. E aí a gente vai contar um pouquinho de história desses compostos e mostrar para vocês a origem desses nomes vulgares, desses nomes usuais. Vamos começar então pelo ácido metanoico. O ácido metanoico, ele tem como nomenclatura usual, como nome vulgar, ácido fórmico. E esse ácido carboxílico recebeu esse nome porque a sua primeira obtenção foi por meio da destilação das formigas vermelhas. E aí, formiga em latim é formica. Então, na hora deles darem o nome desse ácido, o nome vulgar, eles acharam que seria interessante escrever ácido fórmico. Então, ficou a nomenclatura usual do ácido metanóico como ácido fórmico por conta das formigas vermelhas. Interessante, né? E o ácido etanóico? O ácido etanóico, ele tem como nomenclatura usual ácido acético. E aí, o ácido acético, por que a nomenclatura dele usual ficou sendo ácido acético? Ele também tem uma história por trás disso. Ácido acético, ele é o principal componente do vinagre, né? Que é o que dá aquele sabor azedo, né, que o vinagre tem. E aí, por isso que o nome dele ficou sendo ácido acético, porque acetum, né, em latim, significa vinagre. Então, como o ácido acético ele é o principal componente do vinagre, eles acharam que seria legal dar o nome de ácido acético, em referência ao vinagre. Certo? E aí, aqui a gente vai ver também o ácido propanóico. O ácido propanóico tem como nome vulgar ácido propiônico. E aí, a origem, né, desse nome vulgar é justamente do grego, vem do nome em grego, que significa pró, primeiro, e pion, que é graxo, gordura, né? Significa gordura. E aí, isso porque o ácido propanóico é muito comum de ser encontrado em gorduras. Então, a gente ele tem essa origem, né, do grego pró, primeiro, pion, que significa gordura, tá? Agora, a gente vai ver o ácido butanóico, né, que seria a nomenclatura dele, e o PAC, e que tem como nomenclatura usual ácido butírico. Por que ácido butírico? Ele tem esse nome porque o nome butírico vem do latim butirum, que quer dizer manteiga. E aí, por que eles deram então o nome desse ácido em referência à manteiga? Porque esse ácido ele é o responsável pelo odor e sabor que são peculiares da manteiga rançosa, que é aquela manteiga depois que já está um pouco passada. Aquele cheiro e aquele sabor de manteiga meio passada, meio rançosa, é devido ao ácido butanóico. Então, eles deram o nome ácido butírico, né? Deram um nome vulgar de ácido butírico em referência à manteiga por causa disso. O outro exemplo aqui é o do ácido pentanóico. O ácido pentanóico tem como nome vulgar ácido valérico. E isso por quê? Porque ele pode, né, ser extraído de uma planta que se chama planta valeriana. Certo? Então, eles viram que esse ácido pentanóico, ele era extraído desse tipo de planta aqui, que é a planta valeriana, que tem esse nome científico aqui, Valeriana officinalis, né? Então, aqui uma foto da planta valeriana para vocês verem. Então, eles viram que o ácido pentanóico podia ser extraído dessas plantas. Então, eles deram o nome vulgar dele, ácido valérico, em referência à planta valeriana. Outro exemplo é o ácido etanodioico, né? Que é um ácido aqui que contém 2 carbonos, por isso etano, dioico porque a gente tem 2 grupos aqui de ácido carboxílico. O nome vulgar desse ácido é o ácido oxálico. E esse nome, ele recebeu esse nome, né? Porque ele pode ser encontrado nas plantas da família Oxalidaceae, né? Essa família das Oxalidaceae, elas são as famílias que pertencem à carambola. Né? E a carambola é uma fruta bastante rica em ácido oxálico. Então, por conta do ácido etanodioico ser encontrado nessas plantas dessa família aqui, Oxalidaceae, eles deram o nome então de ácido oxálico. E por fim, a gente tem o ácido fenilmetanóico, que a gente chama vulgarmente de ácido benzoico. Isso por quê? Porque o ácido benzoico, né, o ácido fenilmetanóico, é o ácido carboxílico mais simples que contém um anel benzênico. Por quê? Ele é só o anel ligado ao ácido carboxílico. Então, por ele ser, né, o composto mais simples de ácido carboxílico que contém o anel benzênico, eles deram esse nome ácido benzoico para poder fazer referência justamente ao anel benzênico, certo? E aí, então, o nome dele acabou ficando ácido benzoico, ok? Bem, gente, então essa foi a nossa aula. Espero que a aula tenha sido interessante, tenha sido esclarecedora para vocês.
Novamente, eu falo aqui a importância de vocês fazerem os exercícios da apostila e de tirarem as dúvidas de vocês nas aulas online, que é o momento que vocês têm ali com o professor, que vocês podem ainda perguntar e tirar alguma dúvida, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!